aumentou muito, né, pra gente, porque eu faço aula para cá, né, aqui ainda tá com aula ao vivo, tá beleza, mas e os lugares que eu tenho que gravar a aula, posta, aí dá aula ao vivo, é aqui em Monteiro, nas outras duas faculdades que eu dou aula, entendeu? E não para, cara. E assim, todo mundo acha que, mas gravar uma aula é fácil, você para lá, mas você tem que fazer edição, você prepara o material, aí você grava uma vez, não ficou bom, você grava de novo. Ah, o ângulo não ficou bom, que nem lá para a escola, eu tenho que gravar a atividade para criançada. Aí você grava uma vez na puta, não ficou legal, falei errado, não, vamos, não, peraí, não ficou bom, vou mudar. Não, peraí, não deu. Entendeu? Você grava, você demora, tipo assim, um vídeo de 5 minutos, você demora quase meia hora para gravar, isso sem contar depois para editar. Aí você tem que editar, pôr legenda e não sei o quê. A sorte que meu filho que me ajuda nisso, porque eu não dou conta de fazer tudo não, cara. Meu filho que tá fazendo as edições para mim todas, que ele também tá sem trabalhar, né, por causa desse afastamento social aí, ele tá em casa, então ele tá me ajudando. Mas no trabalho dele já falaram, ele volta dia primeiro. Com a extensão da quarentena, não. Eles vão ter que voltar, porque como trabalha com animal, aí se, se não voltar, tipo, põe em risco, né, os animais e tal, não sei o quê, por causa de trato, um monte de coisa. Presencial é mais fácil, né, professor? Fica as correrias doidas, né? De ficar gravando, grava aqui, grava ali, né? É muito melhor. E o que acontece é o seguinte, cara, na verdade, todo mundo que trabalha com ensino remoto, com home office, sabe o seguinte, isso é estudo de estudo à distância, tá? Cada 5 minutos que eu faço no presencial, não, ou melhor, cada 1 minuto que eu faço no ensino remoto à distância, corresponde a 5 minutos do presencial. Então você imagina, cara, pra gente, o conteúdo que a gente passa aqui é 5 vezes maior do que eu passaria lá no coisa. Por quê? Porque a interação aqui é menor. A velocidade que eu falo é maior, né? E ainda mais você ficar falando olhando para uma câmera, né, professor? Isso, exato. Então, quando você tem interação, o negócio muda completamente. Mas não é fácil, não. Eu tenho que abrir a aula de hoje, cara. Peraí, deixa eu achar o negócio aqui. Esqueci. Então o O negócio trabalho era até hoje, né? Que era para mandar no e-mail. é para mandar hoje, é. Ah, tá ok. Espero que tenha mandado. Eu nem abri meu e-mail. Eu vou deixar para fazer isso amanhã, porque eu sei que vai ter coisa pra cacete lá. Aí eu vou. Deixo pra amanhã que é melhor. Ah, não vou fazer por aqui, não. Eu vou fazer. Ah, tá aqui a cartilha. Muito bem, adorei. Tá. Ainda bem que eu abri isso. Eu não queria, não, nem ia abrir mais, que ia falar não preciso, mas ainda bem que. Mas o negócio é complicado. A gente vai levando. Devagar sempre. Professor, tem alguns professores que estão citando umas aulas práticas que vai ter. Tá sabendo de Vai alguma ter, coisa? cara, mas assim, o Ronaldo vai passar o esquema para vocês. Na verdade, tem todo um processo a ser feito, tá? Mas algumas disciplinas já começaram, outras vai começar depois, mas depois o Ronaldo explica direito para vocês, porque eles estão fechando como vai ser esse processo primeiro. Relax. Hoje é envelhecimento, né? Eu confundo com segunda-feira. Ó, o Daniel aí. Agora eu mudei a configuração lá, esqueci de mudar a hora que você entrou, para não ter que ficar autorizando. Agora todo mundo entra e E já aí, era. professor? E aí? Tudo tranquilão? Beleza. Ah, beleza, é o que eu mais tenho, velho. Magnífica. Eu não entendi essa risadinha, não. Só fala a verdade, pô.
E o feriadão? Ainda mais agora, né, professor? Com mais tempo para se cuidar, né, ainda, né? Nossa, ó, até penteei o cabelo hoje, cara. Fiz a barba, tô bonito pra caramba. Tô mais bonito do que eu já sou. Fala, Marcos. Levantou a mão pra falar. Ô, professor, era para mandar hoje o trabalho, né? Professor! Oi, tudo bem aí? Como é que você tá? Tranquilo? Ele Oi. tomou vacina, tá fazendo uma compressa de gelo no braço, tá com dor no braço. Tomou vacina. Abre o vídeo aí, deixa eu falar com ele. Deixa eu ver essa vacina aí. Ó. Eu tomei vacina, Rapaz, doeu? Não, né? Você nem chorou. Não. Eu vou falar para você uma coisa. De verdade, quando eu fui tomar vacina, eu chorei. Aí, velho. Fiz assim, Fibua! É verdade. Você é Tá aguentando, ó. Tô aguentando o gelinho já por 10 minutos. Eu tô aguentando. Você tá aguentando? Então tá bom. E como que é seu nome? Fala o seu nome. Pedro. Pedro. Nome bonito, hein? Pedro. Quantos anos você tem, Pedro? 4. Tudo isso? Assim? Presente. Eu fiz aniversário. Acabou de fazer aniversário, Você fala. fez aniversário? 17 de maio, fala. 17. 17 de maio. 17 de maio. Que legal. Parabéns, viu? Você é Obrigada. muito bonito, cara. Você é muito bonito. Pô. Falou. Dá tchau. 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 Falou. A criançada é muito louca, né, cara? Muito legal. Então, professor, Oi. o trabalho era para mandar hoje mesmo, né? Isso, hoje. Tá. Não tinha um horário não, né? Eu já mandei hoje à tarde. Beleza. Eu não abri meu e-mail ainda. Eu vou deixar para fazer tudo amanhã. Que daí o Tá. pessoal até meia-noite mandando. Aí amanhã eu já abro, já separo tudo, já começo a fazer correção, né? Mais fácil. Porque senão, se eu tivesse aberto hoje já, aí separava alguns, daí amanhã tinha que voltar, separar, começar tudo de novo, é um inferno. Mais fácil deixar vencer o prazo e depois a gente faz tudo de uma vez. Aí ninguém precisa pedir autorização mais, olha como eu sou legal. Galera, olha só, deixa eu conversar com vocês uma coisa muito importante. Eu preciso que depois a pessoa que é representante coloque no grupo, né? Ou melhor, se o representante não estiver aí, não sei quantos representantes tem em cada sala, que tem pessoas de vários semestres diferentes, né? Mas vocês, por favor, segue com essa informação que é importante, que é o seguinte. Bom, eu vou encerrar hoje a teoria. Por quê? Pelo seguinte, nós ultrapassamos, né, a carga horária, a quantidade de horas de aula teórica. E a gente precisa fazer uma prática. Uma não. São 8 horas de prática, sei lá, 10 horas de prática, não sei, um monte lá. E o problema é que, assim, eu não tenho como, né? A faculdade falou que eu não posso substituir e eu não posso exceder muito essa carga horária, porque isso não vai conseguir incluir no currículo de vocês. Então, a nossa prática, ela tem que ser lá no laboratório, tá? E algumas disciplinas, eles estão fazendo alternativas, né, de observação, como se fosse um estágio de observação. Então dá para fazer por videoconferência e tal, dá para entender. No envelhecimento, né, na atividade física e envelhecimento, a gente vai precisar fazer essa prática mesmo, e então a gente vai precisar esperar voltar. Eu tinha programado, né, tinha até comentado com vocês, da gente ir lá no residencial onde eu trabalho e tal. Só que desde o início da pandemia eu também não estou indo lá, né? A gente não, como elas são um grupo de risco, então quanto menos gente entrar, quanto menos gente circular,
mais seguro para elas. Então, nem eu estou indo dar aula, ninguém da equipe multidisciplinar tá fazendo nenhum trabalho lá com elas. Então, também atrapalhou essa ideia que nós desenvolveríamos juntos. Então, assim, para vocês, está programado essas aulas, ou melhor, está pendente essas aulas, que a gente ainda não tem data. Por exemplo, se a gente conseguir voltar dia 1º/6, se for liberado, se não tiver prorrogação aí da pandemia nem nada, obedecendo as recomendações, né, da OMS, distanciamento social, a parte de higiene e tudo mais, nós vamos para a faculdade e faremos o trabalho, tá? Se não, a gente vai esperar depois das férias, final de julho, ou alguns dias de julho, ou em agosto, ou em setembro. A gente não tem certeza ainda da data, não dá para falar para vocês uma data certa que a gente vai fazer como eu falo, essa prática. Então, assim, o que eu tinha programado para vocês, se a gente estivesse no presencial, era exatamente isso. Depois da primeira prova, a gente ia ficar só com aula prática, igual são todas as outras que são blended, né? Igual foi o handball, igual é vôlei, igual é atletismo, que eu nem vou para a sala, né? É só prática. Vocês estudam, fazem o AV e tal, vê a web aula, as coisas, e a gente faz a prática. Só que no envelhecimento, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, uma ideia um pouquinho diferente, porque a gente precisa entender o processo para trabalhar com o idoso, né? Diferente de uma modalidade esportiva, que a gente vai trabalhar na iniciação, e quanto mais eu praticar, é melhor. Com o idoso, eu tenho que ter um certo cuidado, principalmente quando eu vou pensar em critério de avaliação, em critério de prescrição, né? Porque o movimento em si, para a gente reproduzir, ele fica um pouco perdido, porque vocês não têm a dificuldade de mobilidade, vocês não têm a perda de força, a perda de amplitude articular, vocês não têm isso. Então, por mais que a gente queira fazer, entender o processo, né, ele fica bastante falho em relação à prática, exatamente porque a vivência de vocês em nível de coordenação, de entendimento, é muito grande, né? E vocês, graças a Deus, não têm esse processo de perda ativo. Então, eu prefiro fazer dessa forma, ok? Então, assim, hoje eu vou falar a unidade 4 inteira, inclusive eu peço assim, a atenção e até peço desculpas para vocês, né? Vocês têm aula de natação depois também, né? Com o Dorival, não é isso? Isso. Isso. Tá, então eu não posso estender, não, porque eu ia falar que eu ia estender um pouquinho. Mas então eu não posso, porque vocês têm aula de natação. Mas tudo bem, eu vou tentar ser o mais breve possível na explicação, para que a gente consiga abranger, né, todo o conteúdo. Mas eu peço encarecidamente para vocês que continuem fazendo o AVA, desafio nota máxima, essas coisas todas. E hoje vai ser a última aula teórica, então semana que vem a gente não tem mais essa aula. A gente vai esperar para a prática, tudo bem? E daí o Ronaldo vai comunicar a vocês data, horário, essas coisas todas. Tranquilo? Assim, triste para mim falar uma coisa dessa, porque eu gosto muito de estar aqui com vocês, de verdade, e só que eu preciso cumprir essa recomendação, né, da instituição em relação a não prejudicar vocês mesmo, porque se eu estendo demais a carga horária aqui, a gente não pode transferir isso para uma prática e daí vocês acabam perdendo. Tudo bem? Ninguém responde, então não tá bem nada. Tá feio o negócio. Tudo bem, professor. Obrigado, hein? Assustei agora.
Olha lá, deixa eu só arrumar esse negócio do Google Chrome aqui, que toda vez dá esse negócio de proxy, que é um inferno na minha vida. Mas, para a gente começar, quem consegue abrir junto aí, não sei, não, vocês não precisam abrir que eu vou compartilhar, espera. A gente começa hoje a unidade 4, tá? E eu vou tentar passar pelos 3 encontros da unidade 4 diretaço, beleza? Então, assim, uma chuva de informação na cabeça de vocês, sem dó nem piedade. Bom, tá carregando ali, já vamos começar. Galera, então, se alguém precisar, chama, fala, né? Porque eu tô compartilhando aqui agora, e como eu descobri esse negócio de mudar a configuração, eu não preciso sair para autorizar ninguém mais entrar, então eu vou tocar direto, tudo bem? Então, olha lá, o que a gente vai falar hoje? A gente vai começar a ver, né, dentro do envelhecimento, a prescrição do exercício, né, quando a gente percebe neles, nos idosos, diferentes capacidades funcionais. O que são diferentes capacidades funcionais? Os níveis de capacidade, né? A forma como, na verdade, eles estão conseguindo desenvolver, não, executar essas capacidades funcionais. Então, a quantidade de perdas, né? A eficiência em uma maior do que a outra. Então, a gente começa a perceber, de acordo com a avaliação que a gente faz, né? Qual é o grau de aptidão, né, desse idoso para o treinamento. E daí o que eu preciso? Eu preciso entender quais são as características dos exercícios para que eu consiga melhorar nele a agilidade, a coordenação, a flexibilidade. E isso é uma coisa que, assim, de extrema importância para o idoso, que vai fazer a diferença na vida dele e para a vida dele, que é o mais importante, né? E eu que vou atuar nisso. Eu, profissional de educação física, preciso entender isso. Agora, como que eu vou conseguir trabalhar num idoso que está perdendo massa muscular, que está perdendo força, que está com a mobilidade comprometida, que tem uma série, né, uma série não, uma série A, né, preocupação com queda, ele ouve o tempo inteiro as pessoas falando que ele já não é mais o mesmo, que parece criança, que não consegue fazer isso, que não consegue fazer aquilo. Então, a gente, infelizmente, com muitas vezes com o intuito de proteger o idoso, a gente quer fazer tudo por ele. E a gente não consegue entender que ao fazer isso a gente está muito mais prejudicando do que ajudando. Só que eu preciso preservar, manter e treinar a agilidade, a coordenação motora e a flexibilidade. Para que eu consiga fazer tudo isso, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso estimular a aptidão desse meu idoso para que ele tenha uma diminuição das perdas, né? Na verdade, que ele apresenta, e isso aqui é aquela situação problema que a gente vai ver depois. As perdas que ele apresenta, e na verdade, tentar reverter isso, né? Tentar adquirir algum tipo de ganho. Então, quando a gente fala nisso, a gente precisa lembrar daquela diferença entre exercício físico e atividade física. Quem lembra que pode me falar? Física é planejada, acompanhada. O que é acompanhada? A atividade física? É.
Atividade física são movimentos diários, exercício físico é movimentos planejados por um profissional adequado. Isso. Atividade física, é que o problema é que a gente, por convenção, acaba falando, né, que o exercício físico que foi planejado pelo profissional é a atividade física. Por quê? Porque a ideia é ter uma pessoa ativa. Então a gente associa com a atividade, né? E esse é o nosso erro. Então, por conceito, quem falou foi o Ramon, né? Isso, professor. Por conceito, a gente tem assim: atividade física é todo e qualquer movimento que você faça que vá tirar você, né? Vai ter um gasto calórico maior do que o seu gasto basal. Então, por exemplo, varrer a casa é uma atividade física. Por quê? Porque tem um gasto calórico maior que o gasto basal. Só que o exercício ele é programado, ele é adequado, ele tem a base numa avaliação física, ele foi elaborado por um profissional de educação física que tem conhecimentos de objetivo, ele não tem o fim em si mesmo, né? Ele vai, na verdade, provocar adaptações no corpo que vão ser benéficas, né? Que trazem um benefício, algum tipo de benefício para quem o faz, para quem o realiza. Mas nós, inclusive eu me incluo nisso, muitas vezes nós usamos, né, o termo errado e a gente fala atividade física e isso é uma coisa normal. Então não se preocupem com isso, né? Eu vou sempre resgatar, perguntar, mas a gente tem que ter essa consciência. Quando você vai falar para um leigo, você vai falar assim, ó, você precisa fazer atividade física, né? E a pessoa entender que ela tem que ter um planejamento regular, uma execução, né, contínua, tá ótimo, né? Não precisa ficar se apegando em detalhes. Ah, não é atividade física, é exercício. Até você explicar isso para o cara, já perdeu o aluno. Então, quando a gente tem um idoso, eu tenho que fazer essa programação de acordo com uma avaliação física que tenha a qualidade adequada para atendê-lo. Então, por exemplo, nós temos diversos protocolos de avaliação física, temos protocolos específicos para idosos, né? Eu até mostrei na aula passada uma planilha que eu tenho, que tem, né, as avaliações mais indicadas para os idosos. E o que acontece? Por que eu vou fazer aquilo? Porque, na verdade, eu tenho que mensurar o estado de aptidão física desse idoso para saber como eu vou trabalhar, né? É claro que com todas as pessoas com as quais eu vou trabalhar, eu preciso ter uma atenção bastante relevante, eu preciso entender cada ser humano que passa por mim como um ser individual que merece essa atenção, mas eu também preciso entender que o idoso, né, igual os outros, precisa dessa atenção, mas eu tenho que fazer alguma coisa a mais pelo idoso. Por quê? Porque esse processo de perda pelo qual ele passa, esse processo de transformação do corpo e da vida pelo qual o idoso passa, ele é bastante agressivo, né, e limitante. Então você pode falar assim, ah, mas eu não posso dar mais atenção para o idoso do que eu dou para um jovem. Não, galera, não é isso. Você tem que dar mais atenção para o idoso do que você dá para o jovem. O jovem tem toda a vida pela frente, ele tem a autonomia dele, ele tem o poder de tomada de decisão, ele não tem nenhum tipo de perda de memória, de atenção, nenhum tipo de demência que o idoso tem. Então, o jovem consegue caminhar sozinho. Você tem que dar atenção para ele, sim, enquanto profissional. Lógico. Mas a partir do momento que ele entendeu o processo, você pode deixar ele mais livre. Você faz um acompanhamento remoto, à distância. Deixa o cara fazer a atividade dele, né? Vigiado à distância. Já o idoso precisa de você do lado dele. Tá? Então a gente tem que saber
diferenciar bastante isso. Aí, olha lá, o que a gente precisa entender também é quanto tempo, né, eu posso deixar o idoso treinando? Qual o método que eu vou usar? Quanto tempo eu vou gastar para conseguir fazer essa avaliação, entender os dados, né, os resultados que essa avaliação me traz e ainda montar o exercício para esse meu idoso? Por quê? Porque se a gente está falando em algo personalizado, né, isso demanda tempo, isso demanda estudo do profissional, isso demanda pesquisa para ter comparação entre o resultado que você alcançou com esse idoso e uma média populacional para ver se está adequado ou não, se está dentro dos parâmetros ou não, para que daí eu possa traçar a linha de trabalho. É claro que cada aluno, cada idoso vai ter o próprio objetivo. E eu tenho que trabalhar esse objetivo além do objetivo que eu percebo que vai fazer a diferença na vida dele num futuro mais próximo. Então eu tenho que incluir esse outro objetivo, esse novo exercício, alguma coisa que de repente ele nem vai gostar, mas eu preciso fazê-lo para que eu consiga realmente fazer a diferença na vida desse idoso, fazer com que ele melhore, né, a capacidade física, que ganhe mais mobilidade, que ganhe qualidade de vida, que melhore a força. E por que tudo isso? Para que eu tenha a chance de inserir qualidade, inserir saúde nos anos de vida a mais que ele tem. Entende? Por quê? Porque se eu sei que a média, né, da expectativa de vida da população está crescendo, o quanto de vida eu vou acrescentar nesses anos a mais que tem? Eu não preciso acrescentar anos à vida, eu preciso acrescentar vida aos anos a mais. Por quê, galera? Quem vai ter uma expectativa de vida maior, que vai viver mais tempo, precisa de qualidade para que consiga fazer essa vida por mais tempo. Né? Eu tenho que entender que essa promoção é minha. Então, eu tenho que entender o seguinte: quando eu vou trabalhar com o idoso, eu tenho que lembrar dos princípios do treinamento esportivo. Vocês já tiveram treinamento esportivo? Já ou não? Eu conversei com um professor que dá aula aí na faculdade, ele falou para mim que já deu aula para vocês de treinamento. O Dorival Oi? deu. Já Então, sim. mas não é iniciação esportiva, não, treinamento esportivo. Né? Fundamentos do treinamento esportivo. Tem um professor aí que falou para mim que deu aula para vocês. Eu tenho 8 princípios de treinamento. Então, eu tenho o princípio da conscientização. O que esse princípio quer dizer? Quem lembra? O meu aluno precisa ter a consciência do que ele está fazendo, da importância do trabalho para ele. O princípio da saúde. Eu preciso, enquanto profissional, trabalhar em prol da saúde, da promoção da saúde desse meu idoso, desse meu atleta, né? Individualidade biológica. Eu preciso saber que esse idoso que está comigo, esse aluno, esse atleta, o que for que está comigo, ele tem uma individualidade biológica, ou seja, ele não é igual a ninguém, ninguém é igual a ele. Então eu tenho que saber respeitar os limites dessa pessoa para que eu possa trabalhar da melhor maneira, da maneira mais eficiente possível para ela, tudo bem? O princípio da adaptação. Eu tenho que perceber qual está sendo a adaptação desse meu aluno ao
estímulo que eu estou dando no treinamento. Se essa adaptação está adequada ou não, se ela está correta ou se eu vou ter que mudar esse treino para conseguir a adaptação que eu preciso, tá? Ou que ele precisa, tudo bem? Sobrecarga é quando eu vou aumentar ou não a intensidade. Então, hoje se fala em treinamento resistido, treinamento com sobrecarga, é o tipo de treino mais indicado para todas as pessoas, inclusive para os idosos. Embora a gente não pode esquecer e não pode deixar de lado o treino aeróbico contínuo. Para o idoso é muito importante. Para o idoso ele faz muita diferença. Tudo bem? Aí a continuidade e a reversibilidade. O que é isso? É quando eu consigo dar continuidade ao treino, né? Que eu faço esse treino se tornar um hábito que ele continue acontecendo constantemente, com regularidade, com frequência, e eu consigo reverter, né? Os problemas, eu consigo estacionar os problemas, eu consigo fazer uma melhoria dentro desse processo. Opa, entrei no lugar errado. É aqui que eu tenho que apertar. O princípio da manutenção. Eu tenho que entender que todo o trabalho que eu faço, todo o treinamento que eu faço, todos os princípios que eu uso, manter esse trabalho, né, de forma regular, constante, adequada, precisa, assertiva, é importante. Não dá para eu ficar fazendo experimentos, né, principalmente com o idoso. Ah, esse treino não deu certo, então vamos mudar, vou tentar outro. Ah, esse aqui não deu certo, vou abrir a revista lá do Mr. Músculo, pegar o treino do Mr. Universo e vou dar para o senhor fazer e pronto. Não é isso, tá? Eu tenho que entender como eu vou trabalhar esse idoso, como eu faço a manutenção desse treino, da saúde dele, essa promoção de saúde. Eu vou manter ou não vou manter? Eu vou ter que adaptar? Eu não tenho que adaptar. Eu tenho que ser mais específico ou não? O princípio da especificidade é isso. É quando eu trabalho de forma específica um objetivo pelo qual esse trabalho, esse treinamento foi pautado, né? Por quê? Porque sempre quando eu vou prescrever uma série, um exercício, o que quer que seja, eu tenho objetivos a serem alcançados de curto, médio e longo prazo. Então eu tenho adaptações, né, a serem cumpridas e a serem realizadas quando eu estou treinando. Tudo bem? Então, aqui a gente passou pelos 8 princípios. E daí o que acontece? Por que eles são tão importantes, né? O que acontece assim, como o idoso tem essa queda das funções orgânicas e tudo mais, né? Ele vai perdendo essa aptidão física. Então, eu preciso entender que quando eu perco essa aptidão, uma das capacidades que eu vou perder são as capacidades neuromotoras. E isso vai implicar numa série de coisas que o idoso faz, que ele consegue realizar. E todas as nossas qualidades e capacidades físicas, elas são interligadas, né? Porque o nosso corpo, na verdade, ele é um só. Ele é segmentado pelas especialidades aí da medicina, da fisioterapia, de todo o estudo da área da saúde. Porém, o funcionamento dele é como um motor, né? Precisa de algumas engrenagens para que isso funcione adequadamente. E como que a gente desenvolve essa engrenagem? Como a gente consegue manter essa engrenagem funcionando de forma adequada? Temos técnicas, né? E ninguém melhor que nós, profissionais de educação física, para conhecer essas técnicas. Então, essa responsabilidade nós temos que assumir, né? O que está falando aqui? Ah, tá. Ele fala aqui, ó, diminuição de agilidade. O que é?
A agilidade também é importante para o desenvolvimento do indivíduo idoso. Alguns estudos defendem a utilização de dança ou de coreografia para que os idosos melhorem a coordenação e a agilidade. Tá, beleza. Coordenação. O processo de envelhecimento degrada as funções do sistema nervoso central, principalmente no que diz respeito à sinalização dos impulsos nervosos, o que diminui também as habilidades motoras e implica, né, diretamente na coordenação motora. Eu entendo, realmente implica, realmente a gente tem aí que ter a atenção nesse detalhe, mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Muitas vezes a gente está olhando essa criança com uma visão de adulto. A gente está olhando para essa criança sem interpretar ou sem transferir para a idade dela o que eu estou sentindo agora. Então, se eu não entender, por exemplo, quando eu for trabalhar com um idoso, quando eu for fazer um trabalho de coordenação, por exemplo, e é um idoso que tem Parkinson, que tem Alzheimer, que tem uma perda acentuada aí, né, do sistema de força, né, de musculatura esquelética, se eu não pensar como ele, se eu não entender como ele vê as coisas, eu vou estar expondo esse meu idoso ao ridículo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Tudo bem? Bom, daí olha só. É possível para os idosos fazerem qualquer coisa, igual esse idosinho aqui andando de skate. O que vai fazer a diferença? O que realmente vai ser importante para ele enquanto conteúdo, né, enquanto possibilidade de exercício, que eu consiga me adaptar, que eu consiga criar uma estratégia adequada para oferecer, para proporcionar para ele o exercício correto, o exercício muito bem elaborado na relação de intensidade, volume, pausa, né, objetivo. E isso a gente consegue, mas a gente consegue através do quê? De estudo. A gente consegue isso através de dedicação, de entrega ao seu lado profissional. Tudo bem? Então, quando a gente fala desses princípios e da parte neuromuscular, a gente precisa entender o seguinte, que o conjunto, né, da obra, vamos dizer assim, a aplicação global e geral do trabalho é o que vai fazer a diferença. Então, vocês acham que é possível eu melhorar a coordenação motora de um idoso? Sim. E de que forma que eu posso fazer isso, né? Muito rápido? Ou eu vou ter que ter paciência com ele? Eu vou estimular ele o quanto para fazer aquilo? Galera, se eu não crio para o meu idoso, né, sentido no que ele está fazendo, não só para o meu idoso, para qualquer pessoa, se eu não crio sentido no que a pessoa vai fazer, ela vai desistir. Por quê? Porque ela vai se sentir enganada, ela vai se sentir deixada de lado quando uma coisa dessa acontecer. Tudo bem? Aí a sessão 2, deixa eu carregar, muita calma nessa hora. Não começou, agora foi. A sessão 2, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa prescrição, mas, porém, entretanto, todavia, eu vou falar agora sobre
a prescrição de exercício aeróbico. E aí a gente vai entrar naquelas discussões todas que a gente já vem falando há um tempo, né? Olha lá, exercício aeróbio e anaeróbio. Quem pode me explicar a diferença, né, o conceito dos dois e a diferença entre eles? Tem hoje 18 pessoas na sala. Impossível que ninguém saiba. Qual é a diferença? Exercício aeróbio e anaeróbio. O exercício aeróbico utiliza oxigênio como fonte de energia e o anaeróbico utiliza energia rápida. Alguém quer complementar, mudar, falar diferente? Anaeróbico os aeróbicos são exercícios geralmente cíclicos. Sim. Não, mas o que você está falando não está errado, não. Eu só queria que alguém mais se manifestasse. Na verdade, Rafa, assim, a gente tem a percepção, né? Em uma percepção, na minha opinião, bastante errada em relação ao que a gente fala de aeróbio. Por quê? Porque as pessoas sempre pensam no exercício aeróbio como um exercício chato, ruim, que demora, que não tem graça, que é enjoativo, blá, 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 blá. Não é isso, né? Na verdade, o exercício aeróbio, essa condição de resistência aeróbia, é uma condição muito importante para a gente, né? Por quê? Porque ela está diretamente ligada à minha recuperação muscular, ela está diretamente ligada à minha recuperação de vias energéticas, ela está ligada à recuperação, né, de uma aptidão física melhor, de consumo de gordura como fonte de energia, né? Então ela tem assim diversas nuances importantes para o meu desenvolvimento. E é claro, galera, a atividade, o exercício e a atividade física, elas se desenvolvem, elas evoluem. Então, tem muita gente que está naquela assim, né, não, mas é bobeira, vamos lá, hoje é menos é mais, né? Então, por quê? Porque se prega uma possibilidade, né, de diminuir, por exemplo, a quantidade de exercício aeróbio, né, trabalhando-se com uma intensidade maior, com o mesmo consumo de energia, com um aumento significativo do limiar de VO2, né, de velocidade máxima de consumo de oxigênio. Mas assim, se eu tenho um idoso que não consegue trabalhar numa intensidade alta, como que eu vou fazer isso? Ah, mas você podia fazer um HIIT para ele. Pode, se ele tiver condição física. Se o médico tiver autorizado, falar que o coração dele está a ponto de bala. Porque se não for assim, eu não vou fazer. Porque se eu fizer um treino de alta intensidade com esse idoso que já está debilitado, que já está doente, que não tem o coraçãozão 100%, eu faço isso, eu mato o cara. Então é melhor eu fazer aquela caminhadinha levinha, que vai durar 1 hora, que vai demorar mais tempo para ele se organizar, para ele se sentir melhor, né? Se recuperar. Eu falei organizar, mas é recuperar. Ele se recuperar. Agora, que pressa eu tenho? Que pressa ele tem? Então, eu acho que assim, pensar o trabalho aeróbio para o idoso, né, pensar todas as possibilidades que eu tenho de desenvolver esse cidadão. Então, olha lá, o aeróbio. Exercícios aeróbios são aqueles que utilizam oxigênio como gerador de energia nos músculos. Os exercícios aeróbicos trabalham em uma grande quantidade de grupos musculares de forma rítmica.
Ele falando assim, não dá a impressão que o aeróbico só trabalha os grandes grupos, né? Os pequenos grupos nunca vão ser aeróbico. E isso não é verdade. É que assim, eu tenho uma ativação maior do sistema aeróbio quando eu faço através dos grupos musculares maiores. A diferença está aí. Não é que o aeróbico acontece única, exclusivamente ou somente no exercício aeróbico. Tudo bem? E o anaeróbio? O anaeróbio, por definição, são os exercícios de alta intensidade, né? E uma curta duração. Diferente do aeróbio, ele não trabalha com oxigênio, mas sim com a intensidade. Os exercícios de alta intensidade, em que a frequência respiratória é muito alta, o indivíduo não consegue falar, sendo um indicador do exercício anaeróbio. Ai, meu Deus do céu, isso é meio complicado. Por que eu falo que é meio complicado? Uma pessoa que não está em condição física adequada vai apresentar essa dificuldade, né? Esse fôlego que ela vai perder e daí ela vai ser punida porque vai perder o emprego, mas não é porque foi um exercício aeróbico, é porque ela está sem a condição, né? Realmente não teve a presença do oxigênio, não porque ela teve a intenção de fazer exercício aeróbico, entende? Ela, na verdade, não tem a condição para fazer exercício nenhum. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, às vezes, esses entendimentos errados pode fazer a gente se confundir muito em relação ao que a gente vai fazer. Então, olha lá. Qual a diferença entre exercício contínuo e exercício intervalado? No resultado, né, de adaptação para esse idoso. Eu vou tirar daqui só para vocês não lerem. Fala para mim. É alguém que está mandando mensagem que não consegue falar? Deixa eu ver. Não. Hein, galera? Qual a vantagem do exercício intervalado? Olha lá, exercício contínuo. O descanso. Mas, normalmente, quando eu faço intervalado, eu não faço numa intensidade mais alta? Sim. Eu tenho a possibilidade de descansar? Tenho a possibilidade de ter um intervalo? Tem. Mas, na verdade, a ativação, a adaptação, né, e a motivação do intervalado é maior do que do contínuo. Por quê? Porque o contínuo, embora você trabalhe numa intensidade mais baixa, né, você trabalha num tempo muito longo. Então, as pessoas que têm uma dificuldade maior de concentração, têm pressa, não tem tempo para treinar, dificilmente vão conseguir se adaptar aos treinos contínuos, né? Por quê? Porque eles demandam um tempo maior, uma disponibilidade maior. E quando a gente pensa no treino intervalado, eu consigo diminuir esse tempo de treino, mas aumentando a intensidade, o que vai dar uma adaptação parecida. O importante, né, o mais importante, é que, apesar disso tudo, a gente consiga entender, né, que esse intervalo para o idoso, né, ele precisa ser bastante efetivo e eficiente. Então, muitas vezes você pede até um exercício ou uma caminhada dentro do espaço, andar, dar uma volta, dar duas, entre um exercício e outro, para manter ele ativo, né, e manter ele focado no que vai fazer. Pode acontecer de uma ou outra vez eu pedir para ele e falar assim, então agora para, que agora é sua hora de descanso, né? Ao invés de dar um descanso mais ativo. Mas o que eu tenho que entender é que eu faço uma
ondulação em relação ao trabalho contínuo, que está aqui em cima, e o intervalado. Por quê? Eu vou aumentar a intensidade para fazer o intervalado. A hora que eu chegar pertinho do nível que eu quero, eu vou falar assim, agora eu vou tirar essa intensidade. É claro que isso vai diminuir significativamente, né? A frequência cardíaca, por exemplo, num trabalho intervalado, que ele trabalha num ritmo mais forte, a frequência dele vai subir muito. Então ele vai precisar desse tempinho, né, para descansar de forma ativa ou de forma passiva, para se recompor, para se recuperar, tá? E quando a gente fala em intervalado, galera, a gente sempre, com o idoso, a gente pode falar assim, ó, o tempo de execução, ou melhor, o tempo de intervalo tem que ser o dobro do tempo da execução. Então, se eu fiz o exercício durante 1 minuto, eu vou descansar 2. Se eu fiz durante 30 segundos, eu vou descansar 1. Por quê? Para não haver sobrecarga, né? Com o pessoal do... Como é o nome lá? Ah, esqueci. Já perdi até o que eu estava falando. Daqui a pouco eu lembro. Vamos lá. Como que eu vou fazer o exercício aeróbio, né? Eu tenho algumas formas de fazer essa aplicação. Então, a primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma metodologia, né, que eu tenha conhecimento dela e que ela seja aplicável dentro da avaliação que eu vou fazer com esse meu idoso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ter um trabalho constante, né, que ele vai ser contínuo, direto, ele vai ter uma variação, né? Eu vou trabalhar ele de forma crescente e decrescente para eu fazer essa ondulação dentro da minha periodização, dentro do meu planejamento com o meu idoso, e depois, né, eu posso trabalhar, então, de forma constante. Então, eu vou aumentar a intensidade aqui, aí quando eu chego num patamar, num pico que eu quero, eu vou fazer ele mais baixo para ter uma supercompensação. Aí, quando eu começar a fazer essa fase decrescente, né, que eu já alcancei essa supercompensação, eu volto a crescer com uma velocidade, com uma adaptação melhor, ou então eu posso começar a variar, né, essas aplicações, né, de forma intervalada e com variações diferenciadas. Por exemplo, eu posso dar o intervalo de 1 para 1, como eu posso dar o intervalo de 1 para 2, ou seja, se eu pensar num tempo de execução, 1 minuto de execução, 1 minuto de intervalo, ou eu posso fazer 1 minuto de execução com 2 de intervalo. Se o cara está bem condicionado, eu faço 2 de 1 minuto de execução e 30 segundos de intervalo, faço a metade. Então, eu tenho como variar isso aqui para aumentar essa motivação. Então, isso acontece, né, quando a gente realiza os exercícios, né? Então, o que acontece? Eu posso fazer, por exemplo, corrida. Quando fazemos um exercício que consiste em 5 séries de corrida de 5 minutos com duração de velocidade de 9 km. O que acontece? Eu estou fazendo, nesse caso, né, um treino intervalado, porque eu faço um estímulo de 5 minutos, tá? E depois eu dou intervalo para ele de 1 minuto. Aí eu faço de novo mais 5 minutos de estímulo, mais um intervalo de 1 minuto. Então eu começo a fazer dar a continuidade, né? Eu dou um estímulo contínuo num treino onde ele tem intervalos. Eu não faço uma variação de velocidade, não faço um tiro de velocidade para depois ele diminuir trotando para ter recuperação. Eu estou fazendo sempre,
com a mesma intensidade. São 5 minutos, 9 km por hora na esteira. Então, eu mantenho com ele uma regularidade, uma constância, uma continuidade no treinamento, embora ele tenha estímulos intervalados. Ele correu e depois ele vai, por exemplo, durante 1 minuto vai descansar, ou vai alongar, não vai fazer nada, tá? Para ter essa recuperação. Então, isso tudo, quando vocês tiveram lá a disciplina de treinamento esportivo, isso foi conversado com vocês também, né? Mas aí eu tenho que entender o seguinte: se o meu corpo vai se adaptando, se eu tenho essa possibilidade de adaptação, e isso acontece de uma maneira bastante significativa, né? O que eu tenho que entender? A minha condição aeróbia, ela vai subir, ela vai aumentar, eu ganho resistência, o meu corpo se adapta. Então eu preciso começar a trabalhar, a mudar, a mexer na intensidade. Por quê? Quando eu consigo fazer isso, eu melhoro a minha adaptação e isso proporciona melhora no sistema cardiovascular e respiratório. Aí ele fica mais eficiente transportando oxigênio, né? E vai alterar até, né, o perfil das fibras que vão trabalhar durante o exercício. Não que vai alterar, assim, vai transformar uma fibra na outra. Não, mas vai começar a melhorar a capacidade de trabalho, né, do perfil de trabalho dessas fibras. A pessoa vai conseguir resistir mais tempo, treinar mais tempo, vai ter uma adaptação melhor em relação aos resultados obtidos através desses estímulos. Tudo bem? Dúvidas por enquanto? Agora, o que eu tenho que entender é que eu vou estar trabalhando com idosos. E a sensibilidade e a percepção desse idoso, ela é muito mais, mas muito mais sensível, né? Então, a percepção do idoso para o exercício é mais sensível. Eu tenho que ter muito mais sensibilidade e uma observação, um olhar crítico muito mais aguçado para perceber o feedback desse meu idoso. Qual o retorno que ele está me dando? Qual informação ele me passa durante o exercício? Por quê? Se eu estou percebendo dificuldade na execução, né? Se eu estou percebendo ele muito ofegante, muito cansado, né? Durante o exercício, eu tenho que mexer nesse volume, nessa intensidade, eu tenho que aliviar isso, porque se eu causo dores nesse meu idoso, a chance dele voltar depois diminui, né? Eu tenho que tratar ele bem, eu tenho que mostrar para ele a qualidade do meu trabalho, né? O quanto ela vai ajudar a melhorar, né, a qualidade de vida dele, sem que ele passe por esses problemas de sentir dor, né, de ficar sem andar, de repente ele tem uma lesão lá do passado, no joelho, na coluna, sei lá, né, porque também a gente sabe que isso são coisas que, se não forem tratadas, né, adequadamente, vão refletir para a vida toda. Às vezes, com o tratamento adequado, ela ainda reflete, né? E se o idoso ele esquece disso, ou se ele não percebe isso, a gente precisa tá atento, tá de olho nisso, para que a gente não prejudique, né? Então, eu tenho que entender que, enquanto profissional de educação física, eu tenho que estar o tempo todo ligado, de olhos abertos, orientando, adequando, auxiliando, né, esse meu idoso, para que ele aumente a possibilidade de segurança dele ao fazer o exercício. Lembra, galera, todo e qualquer aluno que passar por você, você é responsável pela integridade física desse aluno enquanto ele está sob a sua responsabilidade.
Ah, professor, mas é maior de idade. Não interessa. O profissional é você, não é ele, né? Então, você precisa, sim, orientar, conversar, convencer, mostrar, avisar, né? Por quê? Porque vamos pensar em relação à memória. Às vezes você fala com o idoso e ele está começando a apresentar os primeiros sinais de Alzheimer e ninguém ainda percebeu. Nem você, nem os familiares, nem o médico que acompanha, ninguém. Mas daí você vai e fala, ensina um exercício num dia, 2 dias depois você vai fazer o mesmo exercício e ele já esqueceu. Aí você vai lá e ensina de novo. Aí ele faz. 2 dias depois ele volta, tem que fazer o exercício, ele esqueceu. Aí você vai lá de novo. Explica, e ele vai fazer. Daqui a pouco ele vai fazer errado. Aí você vai ter que começar, peraí, o que que tá de errado aí, né? Por que que tá esquecendo tanto? Então eu tenho que ter essa paciência, eu tenho que ter esse vínculo, eu tenho que ter essa atenção, né? Esse olhar de acolhimento, de abrangência, de carinho, de atenção, de profissionalismo, de tudo para com o meu idoso. Por quê? Porque eu preciso, né, proporcionar para ele essa atividade física de uma forma que seja agradável, prazerosa e que ele queira continuar, que ele queira fazer. Porque se eu não conseguir promover isso, o meu trabalho ele está incompleto, ele não está adequado. Tudo bem? Dúvidas aqui, galera? Eu estou correndo bastante para dar tempo de eu terminar com vocês até as 8h30 para vocês irem lá pro Dorival. Mas não se acanhe de me interromper e perguntar. Ok? Ninguém quer papo comigo hoje, estou ficando à verdade. Tô achando que vocês foram embora. Bom, então, opa. Ok. Então, olha lá. Agora a gente vai falar, então, de prescrição de exercício de força muscular. Vou pular a situação problema e venho direto aqui. Olha, galera, quando a gente vai falar de força, que a gente vai falar do treinamento resistido, aí existe um monte de possibilidades, né, de trabalho que às vezes a gente não percebe. Agora, o que a gente tem que entender? Eu trabalho força só quando eu faço uma contração muscular contra uma resistência, ok? Não é isso? Então, se eu falo de força máxima, né, para um idoso, o que eu entendo como força máxima? Ó, é a manifestação da força, né? E a manifestação da força é a capacidade máxima que o músculo tem em produzir força quando contraído voluntariamente. Toda contração que a gente faz de forma voluntária, né, vai ser uma eu vou usar, na verdade, essa capacidade de fazer essa contração, de gerar força através dessa contração. Então, quanto mais força eu conseguir gerar, mais peso, mais intensidade de trabalho eu consigo produzir. Tudo bem? Agora, tem um detalhe que é muito importante. Eu preciso trabalhar a força máxima com o meu idoso? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas, se ele tiver condição de trabalhar, é bom ou não é bom trabalhar? É bom, eu acho. É bom, eu acho. Gostei do eu acho.
realmente é bom. Eu acho que É. não. Por que não? Quem falou que não? Eu acredito que seja bom por causa de uma força mais explosiva, professor. Se uma força de reação, de cair objeto, de pegar alguma coisa, de segurar algo. Tá, tá certo, concordo com você. Eu queria saber quem que falou que acha que não, que conversasse comigo. Eu, professor, é a Ana Paula. Fala, Aninha, por que você acha que não é bom? Assim, o exercício de força, ele é bom, ele é ótimo, mas força má é um pouco complicado você ficar para um idoso, né? Porque por mais que ele tenha tantas condições, não estamos falando de atleta, estamos falando de pessoas normais. Assim, Sim. eu acredito que não seja bom porque força máxima. Porque ele pode ter alguma lesão, pode ocasionar alguma lesão. Assim, não vou entender, porque quando a gente se fala de idoso, a gente tem que ter muitos cuidados. Porque nem tudo que eles falam é verdade. Né? Muitos deles falam que não tem doença nenhuma. Aí, no decorrer dos treinamentos, você começa a descobrir, hoje eu não tomei meu remédio, eu tenho problema de osteoporose, vai. Então, olha só, eu concordo com você, eu concordo com o Ramon, eu concordo com todos vocês. Eu acho que assim, o que é a força máxima, né? Foi muito legal quando você falou assim, ele não é um atleta, é um idoso. Mas quando eu falei que se é um idoso que tem condição de fazer o trabalho de força máxima, né? O que é a força máxima? Lembra da individualidade biológica que a gente falou anteriormente? A minha força máxima é diferente da de cada um de vocês. Os idosos com os quais vocês vão trabalhar num futuro não tão distante serão idosos muito mais saudáveis do que os idosos com os quais eu trabalho hoje. Por quê? Porque a próxima geração de idosos vai ser uma geração que já vem com a consciência da importância da atividade física. E daí eles vão ter uma perda muito menor dessas capacidades, eles vão ter uma qualidade de vida e uma saúde muito melhor fisicamente, né? E daí sim eu consigo trabalhar. Agora, se eu penso, como o Ramon falou, na potência, na explosão muscular, eu vou precisar da força máxima bem treinada, bem adequada, para que eu consiga colocar velocidade nessa minha contração. Então, o que acontece é assim, a manifestação de potência, né, envolve, além da força, a velocidade, pois a potência é definida com a máxima força produzida em menor espaço de tempo. Ou seja, é feita da forma mais rápida. Então, se eu pensar num idoso que, de repente, vai cair, ele precisa ter a condição de força adequada para se proteger na queda, para amortecer a queda, para virar, para pôr a mão. Mas vamos parar de pensar também só em coisa ruim. Vamos pensar num copo que ele vai derrubar, que ele vai conseguir pegar. Vamos pensar na qualidade de vida que ele vai ter a partir do momento que ele conseguir, ao estar desenvolvendo essas forças, né, andar com uma facilidade maior, subir uma escada com uma facilidade maior, de repente até correr, tá? A utilização desses trabalhos, ela é importante aí para o idoso. Agora, o que a gente mais faz? Trabalhar a resistência de força. Então, é a capacidade que o músculo tem de manter e produzir a força, né, por meio de repetidas contrações musculares. Então, quando a gente fala assim, vou trabalhar resistência muscular localizada. Então, eu vou trabalhar com uma carga menor, bastante repetições, para ele conseguir, né, fazer muitas vezes, se adaptar, porque isso vai ser melhor para ele. Vai, com certeza vai.
porque ele vai conseguir realizar os exercícios, vai melhorar a amplitude articular e tudo mais, mas eu tenho que entender que o nosso corpo, ele se adapta muito rápido, e se ele ficar, né, com um tipo de estímulo só, a gente atinge um patamar que ele não evolui mais. Então eu preciso conseguir variar, né, e adaptar o exercício para a realidade do meu idoso. Então, por exemplo, eu tenho adaptação neural. Olha lá. O maior número de fibras musculares, né, inervadas pelos neurônios motores. Aumento dos sinais elétricos que passam por esses neurônios. Ampliação da frequência de disparo do potencial de ação, que vão estimular a contração muscular. Melhoria do mecanismo de recrutamento seletivo, que utilizará para exercícios específicos fibras musculares que mais se adequam àquela necessidade. Por exemplo, quando eu penso nessa adaptação neural, eu vou trabalhar, igual eu faço lá com as minhas meninas. Tem dia que eu chego e eu percebo nelas que elas estão mais cansadas. Eu dou aula para elas na quinta-feira, né? Então já passou aí praticamente a semana toda, já tiveram fisioterapia, musicoterapia, terapia ocupacional, arte-terapia, tiveram um monte de coisa, e daí chega eu lá quinta-feira para fazer exercício, eu percebo que elas estão cansadas. Às vezes eu estou indo para lá, dentro da minha programação, dentro da periodização que eu montei, é um dia de trabalhar com peso, com halteres. Lá eu tenho halter de 1 quilo, né? Aí a gente pode pensar assim, meu Deus, mas 1 quilo não é nada, para elas é muito às vezes. Aí eu tiro o halter, eu falo assim, não vai ser halter hoje. Eu dou uma bola que eu tenho de plástico lá que elas usam, que é muito mais leve que 1 quilo. Só que daí o que eu faço? Ao invés de fazer 10 repetições que eu ia fazer com o peso, 20 repetições que eu ia fazer com o peso, eu faço 25, 30, 40 com a bola. Eu faço uma ativação da parte neuromuscular, um recrutamento de unidade motora através do estresse mecânico e não da sobrecarga. Então, existem formas de eu atingir o mesmo objetivo, né? Trabalhando com diferentes materiais, trabalhando com diferentes estímulos. Eu falo que a Letícia, né, uma que foi aluna nossa também, ela foi algumas vezes comigo lá, teve um dia que eu dei aula só com almofada. Eu falei, não, hoje a gente vai trabalhar com almofada, dá uma almofada para cada um. E a gente trabalhou com almofada. E aperta a almofada, e joga a almofada, e pega a almofada, e estica, faz com um braço, faz com o outro, e gira para cá, gira para lá, né? Lembrando que elas só trabalham sentadas. E daí, olha só o limite para se trabalhar membros inferiores com a pessoa que fica só sentada. Então, tem muitos exercícios que eu não consigo fazer, né? Que eu não vou ter o resultado adequado, o resultado que eu espero. Por quê? Porque a limitação de estar sentado é muito grande, tá? Aí, o que eu preciso fazer? Conseguir adaptar, né? Então, as adaptações ocorrem especificamente na estrutura das fibras musculares. A principal é a hipertrofia muscular, aumento da área de seção transversa do músculo esquelético, resultando num aumento final da produção de força. Eu vou conseguir essa adaptação de hipertrofia com o idoso? Sim, vou, se eu tiver o estímulo adequado. Lá com as minhas meninas eu vou conseguir? Não, jamais. E por que eu não vou conseguir? Porque eu tenho trabalho de estímulo uma vez por semana, com pouca intensidade, igual a gente já comentou. Eu posso trabalhar a hipertrofia com o idoso? Posso. Ah, mas se ele tem osteoporose, igual a Ana falou, professor, como que faz? Trata. Né? Ele vai ter que ter a suplementação de cálcio, vai ter que ter suplementação de vitamina D, se for o caso, mas ele vai ter que trabalhar exercício de resistência, né? Exercício resistido. Por quê? Porque essa sobrecarga que o exercício resistido pode provocar ajuda na fixação do cálcio. O cálcio ele precisa de duas, além da parte nutricional toda, ele precisa ou
de sobrecarga ou de impacto para ter uma fixação melhor. Se a pessoa já tem osteoporose, é claro que você não vai pôr ela para correr. Ô, Porque professor, Oi. então por que coloca o idoso para fazer hidroginástica? Se tem Então, cara, leveza? esse é o grande problema, né? Só que a gente tem que pensar no seguinte também. Dentro da piscina, eu diminuo a possibilidade do impacto, mas eu posso trabalhar com sobrecarga. Entende? Sim, Porque sim. se eu ponho um palmar, eu aumento a sobrecarga da movimentação, diminuindo a chance do impacto, diminuindo o risco de queda. Por quê? Por exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe para você. A minha mãe, o grau da osteoporose dela era tão grande que ela estava andando na minha casa, ela quebrou a cabeça do fêmur e caiu. Ela quebrou andando. Entendeu? Não foi assim que ela escorregou no tapete, caiu e daí quebrou. Não. Ela estava andando, fez tec, quebrou, ela caiu. Por quê? Porque estava Entendi. muito avançado o grau dessa osteoporose dela. Então, para minha mãe, é que a minha mãe não fazia atividade nenhuma mesmo. Mas para minha mãe era indicado ela ir para hidroginástica para evitar aí o impacto, a ação da gravidade e tudo mais, mas ela aumentar a possibilidade, né, da intensidade do trabalho de acordo com a resistência da água. Então, isso tudo, né, é a forma como você vai fazer. Eu também acho, muitas vezes, né, que o treino resistido, muitas vezes não, sempre, o treino resistido é muito melhor que a hidroginástica. Mas virou uma convenção, uma coisa de maluco aí, né, que a hidroginástica é o melhor para o idoso. Se eu observar o alívio do impacto para evitar lesão e eu conseguir aumentar essa intensidade lá na hidro, beleza. Se o profissional tem a consciência de fazer isso. Agora, tem muitos idosos, por exemplo, lá na casa do idoso, tem muitos idosos que fazem hidroginástica lá, certo? Certo. Eles fazem só a hidro? Alguns sim. Alguns só hidro. Só vão para hidro. Então, mas tem outros que fazem outras coisas, você concorda? É raramente. Nossa, em qual que você trabalha? No Tem centro, a bastante maioria. idoso que faz dança, faz alongamento, Então, Mas basquetinho. algumas pessoas na casa do idoso centro só vão para hidroginástica. Até mesmo, Então. por exemplo, esses últimos 3 meses aí que começou o ano, de dezembro a fevereiro, a piscina estava estragada. E não deu muita gente na casa do idoso. Eles iam realmente só para a piscina. Caramba, cara. Porque assim, eu acompanho bastante a casa do idoso sul, né? A casa do idoso. Tem uns idosos lá, meu, que os caras fazem tudo. Se você não mandar ele embora, ele não vai, ele quer ficar lá o dia inteiro. Né? A da Sul é assim. Então. Eu conheço o pessoal de lá, eu converso, eles sempre me falam isso. Então, até estranhei, cara, porque eu achei que todas eram do mesmo jeito, né? Porque aqui na Norte também é. Tá? O pessoal que trabalha aqui fala, ó, eles fazem tudo que a gente propõe. Então, assim, é claro, Ramon, que existe também aquele negócio da preferência, né? Eu, por exemplo, sou um cara que eu nunca gostei muito dessa atividade na água, né? Eu nunca gostei muito de atividade ritmada, tá? Por exemplo, sabe aquele negócio que professor de ginástica localizada, de aeróbica, de hidroginástica, que sabe contar o tempo da música, cara? E 5, e 6, e 7, e 8, e vai no ritmo. Eu não sei fazer aquilo lá, eu me perco nesse negócio. Para mim é um inferno astral. Então, se eu fosse fazer uma coisa dessa, eu ia ter que estudar muito, treinar muito, me adaptar muito para aprender a trabalhar dessa forma. Então, do mesmo jeito que a gente tem preferências do nosso trabalho, tem idosos que vão ter preferência do trabalho que eles vão realizar. Agora, é o que eu sempre falei, fazer qualquer atividade física é melhor do que não fazer nenhuma. Então, as adaptações elas vão
Opa, vão acontecer com o tempo, tudo bem? E Sim. daí eu posso treinar de forma decrescente ou de forma crescente? Quem pode me explicar isso? Quem sabe me falar o que é isso? Ninguém, né? Vamos ver se aqui para baixo ele explica. Olha lá. De forma crescente? Isso, crescente e decrescente. De forma crescente. Não, mas eu quero que você me fale dos dois. Ah, tá. Bom, da forma crescente é que vai crescendo aos poucos. Certo. É isso? Isso. Que eu vou Então aumentando a você intensidade. começa isso. Você vai aumentando a intensidade. Então, isso é melhor para a adaptação do idoso, porque tem que levar em consideração que a recuperação dele é mais demorada. Então, se eu começar com a decrescente, é um pouco complicado. Se o idoso ele não estiver treinado, porque pode ser que depois ele não queira mais voltar, porque ele vai ficar com dor, a recuperação Sim. dele vai ser pior. Mas se você trabalhar de uma forma decrescente, com o idoso já treinado, você consegue colher vários benefícios. Sim, olha só. Porque você vai colocar ele. Tá, pode falar. Na verdade, Ana, a gente faz o crescente e o decrescente juntos. Por quê? Toda vez que eu começo de levinho com o idoso, por exemplo, vamos pensar no exercício resistido. Eu vou fazer com ele trabalho de rosca direta, tá? Então eu vou dar um pezinho bem levinho para ele e vou falar para ele fazer quantas repetições? 5. Aí ele melhorou um pouquinho, ele vai fazer 10. Aí daqui a pouco ele está fazendo 20. O corpo dele se adaptou, não se adaptou? Ele não melhorou, não aumentou a quantidade? Aí esses 20 para ele já não é mais nada. O que eu faço? Eu aumento a carga, tiro o pezinho de 1 quilo da mão dele e vou pôr um de 2. Só que ao invés de fazer 20, eu vou fazer 10. Então eu aumentei a intensidade, eu cresci a intensidade e decresci o volume. Então eu faço essa variação de crescente e decrescente em relação ao volume e intensidade do treino. Então ele fica ondulatório. Ele vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Eu vou trabalhar esses princípios do crescente e do crescente, né, em relação à condição de... A condição não, desculpa. Aos detalhes, né, aos itens do volume e da intensidade. Tudo bem? E daí eu tenho que entender o seguinte: eu vou fazer exercícios, né, de potência muscular com esse meu idoso. Então, exercícios com cargas máximas não são eficientes para o desenvolvimento da potência, sendo necessária uma diminuição nas cargas para que, assim, seja possível realizar o movimento mais rápido possível. Galera, o movimento mais rápido possível é respeitando a individualidade biológica desse meu idoso, tá? Então, o mais rápido para ele pode ser o mais lento para mim. Isso não tem problema, tá? Eu preciso entender e conhecer o potencial, a potencialidade do meu aluno, do meu idoso. E vou falar assim: você consegue fazer mais rápido, vamos lá. É igual eu faço com as minhas meninas, né? Tem dia que eu pego lá com elas a almofada ou a bolinha, o que for, e falo: ó, a gente vai fazer a extensão do braço. Vou mostrar para vocês aqui, eu fazendo exercício igual eu faço com elas. Olhem para a minha pessoa. Eu pego, segurou a bola, eu vou falar para elas: o exercício é esse, ó. Estica e volta. O mais rápido que você conseguir, vamos lá. Eu vou contar, vamos embora. 1, 2, 3. Ela fala: você está contando muito devagar, a gente está fazendo mais rápido. E elas ficam brigando comigo o tempo inteiro. E é muito legal isso. Por quê? Porque a ideia é que eu estimule essa atenção delas. Quando eu começo a combinar
a coordenação dos exercícios, né, para algumas, elas começam até a rir. Por quê? Porque fica difícil para elas. Então, por exemplo, um exercício que eu faço lá, que elas acham barato, é assim, pego a bola, então eu falo assim, ó, estende, volta, sobe, desce atrás da cabeça, sobe, desce na frente do peito. Então eu conto com elas assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, quando elas começam todas a fazer e estão acompanhando a contagem, aí eu começo a complicar. Aí eu ponho extensão de perna. Daí depois, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu estendo a perna e volto. 7, 8. Só que isso, às vezes eu ponho música lá e a música fica tocando só para tocar mesmo, porque eu falo para vocês, eu não consigo acertar o ritmo nunca. Eu não sei, né? Nunca fui bom com essa parte de ritmo, de dança e coisa assim. Mas para elas, né, é uma atividade complexa, é uma combinação complexa, né? Mas elas fazem, elas topam a brincadeira, né? Quando eu faço, por exemplo, algumas lá, elas não conseguem andar, elas ficam na cadeira de roda, não porque eu já tive uma que era amputada e tal, mas elas ficam na cadeira de roda porque elas têm a mobilidade extremamente reduzida e o problema de equilíbrio e tudo mais. Então eu brinco com elas que a gente vai, no final do ano, a gente vai para Aparecida a pé. Aí eu falo, dá 80 quilômetros e tal, não sei o que, é coisa pra caramba, vamos andar. E eu começo a movimentar a perna, né? Como se elas estivessem andando, subindo e descendo o joelho, com elas na cadeira. E às vezes a gente faz 30 movimentos e fala, nossa, não dá. Eu falei, mas eu não cheguei nem na esquina. Como que a gente vai lá para Aparecida? Aí eu começo a provocar, né? Então eu tento transformar todos os momentos que a gente está junto no mais lúdico possível, né? E peço para elas contarem comigo, peço para só elas contarem, e falo o nome de todo mundo, e pego no pé. Por quê? Porque eu preciso estimulá-las a estar atentas ao que eu estou fazendo, né? A perceberem, né, o estímulo, o que eu estou pedindo para elas. Por quê? Porque tem algumas que o grau, né, a intensidade de grau do Alzheimer tá tão grande que eu tenho que chegar, eu já falei para vocês isso, tenho que chegar lá toda semana e me apresentar para elas. E eu estou super receoso de quando eu voltar agora, depois da pandemia. Porque eu tô desde o dia 15 de março, 12 de março, sei lá, de março, não sei que dia de março, né, o Alzheimer pegando eu já, né, sem ir lá, ter contato nenhum com elas, quer ver? Vou falar para vocês o dia que foi. Dia 12 de março, foi o último dia que eu fui lá, exatamente isso, tá? Que é na quinta-feira. Então, eu tô preocupado, né? Porque eu não sei como que elas vão reagir a hora que eu chegar, a hora que eu voltar. E isso dá, assim, um certo receio, né? Por exemplo, a dona lá do residencial pediu para que eu gravasse uma aula, filmasse a aula e para ela passar na televisão, para ela tentar fazer com elas. Eu não consegui parar para gravar a aula delas. Vocês acreditam num negócio desse? Mas eu vou fazer esse final de semana, prometo que eu vou fazer. Se bem que segunda-feira é feriado, de repente eu faço no feriadão, segunda-feira, né? Mas a ideia é tentar isso. Galera, são quase 8h30. Olha lá, que eu vou pedir para vocês encarecidamente, meus amores. Continuem fazendo AVA, desafio nota máxima. Estudem o livro, estudem as web aulas, revejam as aulas, façam tudo que vocês conseguirem. Por quê? A prova de vocês agora vem de São Paulo. Não sou eu que monto, tá? Tá? Aquelas provinhas que é bem complicadinho. Então vocês precisam estudar bastante. Eu estou à disposição de vocês,
quiserem tirar dúvida, manda mensagem para mim, manda e-mail, tal. Eu estou tentando olhar meu e-mail todo dia, né? Fico à disposição de vocês. Mas na semana que vem, como eu expliquei no começo, a gente não vai ter a aula por causa essa entrada aí da aula prática que a gente vai ter. O Ronaldo vai ainda explicar para vocês como isso vai funcionar, tá tendo aí a definição, né, junto à coordenação lá da faculdade, de como isso vai funcionar, tudo bem? Para que a gente possa resolver isso. Diga, Marcos, você está com a mão levantada? Pode falar. Ô, professor, será que vai ter essa prova em São Paulo mesmo? Porque a gente não soube de nada até agora, quando vai voltar as aulas. Não, então, essa prova vem de São Paulo, cara. A gente não sabe como vai funcionar, se vai ser online de novo, se vai ser presencial, porque na verdade a instituição também está esperando a definição aí do governo do estado para ver se vai flexibilizar o isolamento ou não, se vai prorrogar mais uma vez aí a quarentena e tal. Então, não foi passado nada para vocês, porque na verdade a gente depende dessa posição do governo do estado para poder definir alguma coisa, tá? Mas que essa segunda prova vem de São Paulo, ela vem, não adianta, né? Porque a característica da disciplina é blended. Blended, a primeira prova é do professor, a segunda é do sistema. Tudo bem? Professor, mas dia 1º de junho volta o comércio. Se Deus quiser, os anjos ajudar, a polícia permitir, a chuva deixar você se comportar. Só Foi o que o João Dória falou, né? Oi? Foi o que o Joãozinho falou. Então, mas o que acontece é assim, Ramon, volta o comércio. Escola, para garantir aí o distanciamento, tudo, vai ser um pouco diferente. Então, tem que ver quais são as diretrizes que vão ser passadas, né? Se vai liberar o comércio, como vai liberar o comércio, se vai liberar a faculdade, como vai liberar a faculdade, entendeu? Tem várias coisas que a gente está esperando, que a gente não pode tomar isso como regra. Por quê? Porque, por exemplo, como que eu vou garantir 2 metros de distanciamento entre vocês na sala? Entende? Aí eu ia ter um auditório gigantesco para conseguir fazer isso com a turma de vocês. Então, tem várias adaptações a serem feitas. Oi, Ana. Fala, Ninha, não ouvi, desculpa. Difícil manter a distância em época de prova. Então, ainda mais de prova, né? Seria melhor se eu conseguisse mesmo deixar vocês bem longe do outro, para vocês pararem de colar, seus caras de pau. Mas tudo bem. Professor, segunda-feira foi decretado aqui o feriado, né? De 9 de 9 de julho. Isso. Aí a gente vai ter aula, porque tinha um trabalho para entregar lá de vôlei na segunda-feira. Não, mas vocês podem mandar por e-mail. Não vai ter só aula, na mas segunda pode que é mandar para por e-mail. mandar. Oi? Só na segunda, então, que é para enviar o trabalho? Pode enviar hoje, se quiser, não tem problema. Ah, tá bom. É que eu achei que era para enviar só dia 25. Ah, não. Até no dia. Tá bom, então. Aí não vai ter a aula, então, né? Não vai. Eu vi que a do meu filho também não vai ter. É. Tá bom, obrigada. Bom, Marzinho. Certo, então, meu povo de Deus. Não esqueçam do desafio do nota máxima do AVA, por favor, tá? Porque essa pontuação é muito importante para vocês, principalmente com toda essa situação pela qual a gente passou e está passando, né? Dessa quarentena. Não vejo a hora de acabar esse semestre para a gente virar essa página, né? E começar vida nova. Dia 1º voltar essa aula para a gente estar lá, que eu quero ver todo mundo de novo. Tudo bem? Ai, se Deus quiser. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Falou. Tchau, prof. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau. Semana. Boa noite, professor. Oi, buenas. Falou, professor.
Falou, até mais. Parar a gravação.